Só vou mudar um pouquinho, porque eu queria dizer. Nós estamos aí em São Paulo. Cada estado do Brasil, né, cada cidade do Brasil, cada estado do Brasil trabalha a educação da sua forma. Você acha, usando até essa palavra, você acha que uma pessoa que não conhece aquele local vai saber trabalhar? Vamos falar da educação, que é a nossa área. Vai saber reconhecer os problemas daquela situação que nem está acontecendo hoje? Se você for para o Ceará, você vai conseguir trabalhar a educação mesmo? Não sabe. A educação é problema nacional. Trabalha educação em qualquer lugar. Mas cada estado tem uma forma de trabalhar. Você acha que vai conseguir, uma pessoa vindo de fora, arrumar a educação de São Paulo? Ou arrumar, ou deixar do jeito, vamos arrumar isso. Não, eu acho que você entendeu a pergunta? Entendi. O que nós temos que ter, a educação no Brasil, e em São Paulo em particular, já foi bem melhor do que é agora. Tá certo? E com projetos decentes. O projeto dos últimos anos aí do PSDB, particularmente do Roscielli, que foi o nosso secretário, foi de acabar com a educação. Né? Por exemplo, criou algumas coisas que chama de itinerário formativo, que é uma coisa boa do ponto de vista teórico, conceitual. Mas tirou algumas disciplinas do segundo ano do ensino médio. Né? Foi a nova reforma. Isso, tirou. E aí os alunos deixaram de ter conteúdos de matemática, de português, de história, de geografia. E no terceiro ano, de 30, tirou 16 horas aula de conteúdos e colocou os itinerários formativos, que poderia ter uma relação com essas disciplinas, mas nem os professores sabem bem que é itinerário formativo. Não tem nenhuma faculdade, nenhuma universidade que trabalha com esse conceito. Então, os professores perdemos tempo, os alunos perderam tempo e mais. Os alunos ficaram alijados de aprender mais português, mais inglês, mais arte, mais biologia, física e química, que tirou o terceiro ano do ensino médio atual, não tem essas disciplinas. Como é que os alunos vão enfrentar o Enem sem isso? Então, não dá para dizer que foi um horror a política dele. Foi muito boa para a classe dominante. Porque a classe dominante quer um ensino decadente, para que os nossos alunos, né? Os nossos alunos, olha, repetindo a palavra, é normal, os nossos estudantes, né? Nossos Os nossos estudantes, principalmente normal, os pretos e pobres da periferia, que são nossos alunos da escola pública, não conseguem disputar uma vaga com os filhos da elite no Brasil. Então, é um projeto da elite nacional. Tem um rapaz, um senhor muito interessante, Darcy Ribeiro, que ele falava, né, que todo mundo fala assim, a educação está uma crise, a educação está em crise. Ele falava, não, gente, a educação não está em crise. A crise nossa é um projeto. Os governos que são da classe dominante, que dirigem a educação desde sempre, desde quando Cabral pisou aqui, até hoje, nós não tivemos um pouquinho durante o governo Lula, em que a gente deu um up aí nas universidades, no ensino, mas sempre foi dirigido por uma aristocracia, uma elite que quer só as benesses para eles. Então, quando a gente tem uma educação de má qualidade, não é porque está dando errado a política, está dando certo para a classe dominante, está dando errado para nós, pobres. Pobres e pretos, principalmente das periferias. Né? E o pior é que, como a escola faz isso, a escola não consegue garantir isso que o Paulo Freire falava, que era a emancipação, a conscientização. Porque se uma escola cria conscientização nas pessoas, elas nunca mais votam nesses caras. Entendeu? Entendi. Por isso que a escola tem que ser horrível. E é um projeto deles que a escola seja horrível, que a escola não ensine. Não que o professor queira. Não. Eu costumo dizer assim para as pessoas, o funcionário faz aquilo que o patrão manda. Eu estou na minha empresa, estou trabalhando. O patrão, olha, faz isso, faz aquilo. É o que acontece com o professor também. Mas olha, mesmo assim, os professores rebelam, os professores resistem. Né? Os professores não aceitam tudo na cartilha. Eles vão procurar, não deve. E eles sabem muito bem o que significa eles fazer isso. Porque eles se apagam, eles se anulam. Quando o professor aceita fazer isso sem nenhum questionamento, eles se apagam, eles se anulam. E eles não querem fazer isso, eles resistem. Os professores são resistentes. Eu estou falando de professor, mas quem organiza a escola, o diretor da escola, os vice-diretores, os coordenadores pedagógicos, né? Esse pessoal é que resiste mais a gente implementar uma política de finalizar, de acabar de vez, né, com o ensino público. Mas nós vamos acabar
às 9 horas nosso programa, né? Não, mas ainda falta 7 minutinhos. Então deixa eu encaminhar uma coisa que eu acho interessante. Ainda tem a mensagem final, fica tranquilo. Eu tô aqui olhando, mas eu tô gostando. Porque quando eu vejo uma pessoa que fala, eu falo, eu só tô olhando, eu tenho que aprender. Eu não sabia a questão do aluno, há tantos anos eu tô em escola, eu vi tantas pessoas passando do meu lado, vários professores, e olha ele bebendo na caneca que ele vai embora. Cada convidado aqui leva uma caneca. E aluno, eu não sabia disso, que aluno quer dizer, né? Sem luz. Sem luz, né? Então... tem que ter luz, então vem estudante. Você é estudante, não aluno. É certo. Uma coisa que às vezes algumas pessoas questionam, principalmente os que não sabem nada, Paulo Freire dá palpite, é que na escola que Paulo Freire defende a liberdade, vira uma bagunça. E ele tem uma parte na obra dele, mesmo nesses livros que eu trouxe aqui, que ele faz uma distinção entre liberdade e licenciosidade. Qual a diferença básica nesses dois conceitos? Liberdade é você ter liberdade para fazer as coisas todas dentro de um padrão, dentro de um parâmetro. E licenciosidade é outra coisa, é você fugir de todos os padrões, tudo aquilo aceitável. E ele dá um exemplo muito interessante, em que ele está nos Estados Unidos, né? E, ele conta uma história que os pais dele moravam em Recife, ele era pequenininho, tinha 7, 8 anos. Era um Paulo Freirinho. Aí, os pais dele, num fim de semana, num sábado, recebeu um casal de amigos, parentes, afastados, mas parentes, né? E aí, esse casal trouxe uma criança aí de uns 4 anos, 5 anos, né? E esse moleque, desde que chegou, foi um inferno. Então, eles não conseguiam conversar. Os adultos não conseguiam conversar. E o Paulo Freire, ali sentadinho no sofá, olhando aquilo, e ficava... Paulo Freire é da região do Nordeste? Ele é, tá. Ele é. E ele ficava ouvindo, né, aquilo, aquela criança fazendo tudo, e o menino derrubava isso, rasgava isso, puxava aquilo, sabe? Fazia um inferno, né? E o pai do Paulo Freire e a mãe do Paulo Freire olhavam para eles, nossa, né, será que ele não vai falar? Será que os pais não vão falar nada sobre essa criança, né? Mas não falavam. Aí teve um momento que ele deu um sossego. A criança saiu pro quintal e voltou depois de uns minutos com um pintinho na mão. Sabe um pintinho, aqueles amarelinhos? Filhote de galinha. Filhotinho. Que veio do... Ele veio com o pintinho na mão, né, assim, ó, e esganando o pintinho. E o pintinho gritava, né, e ninguém falava nada. Os pais da criança não falavam para ele, se você continuar apertando, o pintinho vai morrer, né? Até que, né, o pai do Paulo Freire falou, solta esse pintinho, você vai matar ele, então, né? Aí ficou um constrangimento, né? E o menino largou, ficou emburrado lá, e aí o Paulo Freire fez essa reflexão, obviamente muitos anos depois, né? Essa criança, ela não tinha liberdade, ela tinha licenciosidade. Ela tinha a licença para fazer todas as coisas, sem ninguém botar um freio, sabe? Sem ninguém dizer exatamente o que é que ela podia fazer, o que é que ela não podia fazer. Isso, na escola, nós nunca defendemos licenciosidade, nós defendemos liberdade. Que é diferente. Que é muito diferente. Que a gente conversa, que a gente abre a palavra para todo mundo, dialogue, ouça o que os alunos têm a dizer. Né? Isso que os governos têm que fazer, ouvir o que os estudantes querem dizer, ouvir o que os professores têm a dizer, né? E com liberdade. Porque quem tem liberdade, ele estuda para poder aplicar aquilo. Não é chegar e fazer de qualquer jeito. Não, peraí, vamos ser libertos. Mas peraí, ó, os escravos foram libertos. Aí depois vem o Dia da Consciência Negra, tem o Dia das Mulheres. Tudo isso foi questão de liberdade, com consciência. Por que eu quero a liberdade? As mulheres foram dia 8 de março, os negros queriam liberdade. Para viver tranquilo, as mulheres queriam liberdade para viver de igualdade. Lógico. E esse conceito se junta com o outro. Agora há pouco você me perguntou, né? Mas como é que seria, né? O professor poder no Brasil inteiro fazer alguma coisa, mas ele não conhece o espaço. Eu disse que os professores são os que mais conhecem. Se tem alguém que pode falar especificamente sobre aquele espaço, sobre aquela escola, sobre aquela comunidade, são os professores. Tem uma partinha. Eu quis dizer de patrão, sacou? Vamos lá para a mensagem final, porque apesar dessa história, já foi uma mensagem final, né? Já foi, mas eu tenho mais 2 coisinhas para falar rapidamente. Pode falar. E aí ele diz o seguinte, Paulo Freire, num debate com os professores sobre esse assunto que você pontuou, ele fala o seguinte, por que não aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em áreas
de cidades descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar da população, os lixões, os riscos que oferecem à saúde das gentes. Por que não há lixões no coração dos bairros ricos? Você já viu no Brooklyn um lixão? Nunca. Um rio correndo com esgoto? Nunca. E ele continua, né? Essa pergunta é considerada em si demagógica e reveladora da má vontade de quem a faz. É pergunta de subversivo, dizem certos defensores da democracia. E ele diz que a gente tem que continuar perguntando por que nos bairros ricos sobram coisas, tem os equipamentos sociais, tem clubes em Perus, na periferia de Francisco Morato, na periferia de Fernando da Rocha não tem. Será que a gente não gosta? Será que a gente quer viver na sujeira, nos lixões? Né? Então não é essa a questão. É a questão dessa consciência que é necessária, né, pra gente pontuar as coisas do jeito que deveria. Eu acho que são essas coisas que eu gostaria de deixar isso para vocês e para os seus assinantes, para os seus Inscritos. pros seus